Opa, olha Maria Alice. A gente tá ali esperando o Rafael. Depois eu quero ver. Computador? Hã? Olha, alguém entrou. Olha, Camila entrou. Olha. Dá tchau. Tchau, pessoal. A mocinha dando tchau ali, ó. Olha. É, tchau. Tchau, amor. Isso. Pessoal, são 9 horas. A gente tá esperando o Rafael chegar. Vocês estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ver a imagem e ouvir? Por favor, me dê um retorno. O computador? Peraí, deixa eu colocar o computador aqui. Será que estão me ouvindo? Ó, tá ouvindo sim. Valeu pelo... Ótimo. Valeu pelo retorno. Olha só, a gente tem uma live marcada agora para as 9 horas. Agora, são exatamente 9 horas. Mas Rafael me falou que vai atrasar uns 5 minutinhos. A gente vai ficar aqui esperando o Rafael. Enquanto isso, vocês vão conhecendo essa mocinha aqui, ó. Dona Maria Alice. É o tesouro de papai. Tá aqui. O chapéu. Ela adora um chapéu que tem aqui. E ela tá olhando para esse chapéu. Essa hora ela tá agarrada aqui com a concha dela e esse sorvete que ela não solta nem a pau. O sorvete, exatamente. O sorvete. Mas tá se preparando para dormir. E aí é o tempo que a gente... Olha, Raul Lafayette, lembrei de você essa semana. Foi, Raul? Qual foi a lembrança? Qual a razão da lembrança? Ana Beatriz. Ei, olha quem tá ali. A tia Bárbara chegou, ó. Tia Bárbara tá ali. Dá um tchau, tia Bárbara, dá. Tchau, tia Bárbara. Tá mandando beijo pra tia Bárbara, é? Hã? Boa noite, Bárbara. Isso, um beijo. Sim. O que, papai? Oh, meu Deus. Hã? Tu vai mexer no mouse agora? Agora não. A gente tá fazendo uma pesquisa sobre os possíveis distúrbios das crianças de hoje e do futuro. Ótimo. Muito bom. Elizabeth Carvalho, lembra de mim, primo? Elizabeth, meu Deus, é filha de tia Lisa? Não. Ai, meu Deus, deixa eu lembrar agora, é tanto primo. Certo, as crianças são altamente expostas às mídias sociais pelos pais. Ah, sim, claro, com certeza. Agora, é claro que principalmente quando esses filhos não são, de certa forma, acompanhados pelos pais, né? Porque hoje em dia trata-se de uma linguagem, né? E também de um meio de comunicação. Deve estar sempre sendo assessorado pelos pais, né? Oi, amor. De tia Irene, eu lembrando de falar de tia Irene e só vinha na cabeça tia Lisa. Tudo bom, Elizabeth? Como é que tá, tia Irene? Tudo bem? Tudo em paz? Ó, já tá na hora de dormir, viu? Papai vai trabalhar aí. Daqui a pouco o Rafael entra, a gente vai começar a live, tá? Dormir. Você tem que dormir, meu amor. Vai dormir. Viu? Vai dormir. Vai pra mamãe, vá. Dá beijo ao papai. Cadê a benção do papai? Deus abençoe. Cadê? Não, dormiu. Beijo. Pronto. Pronto, vai dormir. Deus abençoe, viu? Tá sendo pra trabalhar. Pronto. Dormir.
Sim, é muito prejudicial, sobretudo porque é, a gente sabe que o excesso, né, e principalmente a exposição da vida acaba, de certa forma, abrindo risco, né? Beleza, Raul, a gente pode sentar e conversar assim. Será uma satisfação. Olá, Débora, tudo jóia? Claro. Legal, legal. Muito bom. Bem, quando esse curta, ele tá aí, vocês estão escrevendo esse curta, né? Estando pronto, a gente pode conversar mesmo sobre o assunto. Débora, Rafael tá chegando em alguns instantes, certo? Ele me falou que vai atrasar uns 5 minutinhos, mas já tá chegando. É porque a temática da live de hoje vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre a importância do sacrifício para o amadurecimento e o desenvolvimento humano, né? Então, hoje, hoje essa live promete. Estamos em 12. Deixa eu baixar aqui, fica melhor. E você gostou, Débora? Que bom. Rapaz, olha, Tiago é um monstro de intelectualidade, é um rapaz inteligentíssimo e com uma capacidade de compreensão da realidade, de leitura da realidade e da psique humana de forma muito aprofundada e ampla. Eu gosto muito de conversar com o Tiago, que na verdade é com quem eu posso dialogar em psicologia, né? Eu tenho poucos espaços de diálogo porque, de certa forma, a gente está muito contaminado com uma perspectiva de psicologia materialista e fechada naquelas igrejinhas e guetos de teorias e abordagens. Então, para a gente encontrar interlocutor é complicado. Então, hoje, basicamente, os meus amigos psis que estão nas redes sociais se resumem, por enquanto, pelo menos, né, a vocês. Através de Jota eu conheci Rafael e conheci também a, a Tiago, e isso tem feito muito bem, um bem enorme para mim. Ó, o Rafael chegou. Vamos lá, Rafael? Deixa eu ver como é que eu te chamo aqui, peraí. Acho que eu aprendi. Ah, agora sim. E aí, Rafael? Caríssimo Rodrigo, boa noite, como está? Boa noite. Saúde. Muito obrigado, estamos juntos. É, Tô- vou emendar o que você estava falando aqui, que eu cheguei e estava comentando. E Ah, foi? eu lembro que, não lembro quando foi, eu sei que foi ano passado, eu e o Rodrigo falamos assim, vamos bater um papo aqui, certo? Você lembra disso, né? Você lembra disso? Né? Ligamos no Lembro. WhatsApp, fizemos uma conversa ali que durou, sei lá, uma hora e pouca, não sei. Foi. E meio que cada um ficou contando um pouco a história de cada um dentro da psicologia. E o Rodrigo está falando justamente dessa ideia de que ele percebeu que essa solidão, de uma certa forma, dentro da formação, né? E que ele achou amigos ali, enfim, conhecidos, pessoas nas quais ele pode conversar de uma maneira mais aberta, sem estar preso naquela psicologia. Eu não vou falar psicologia, mas vou falar assim, naquele círculo de psicólogos medíocres, entendeu? Às vezes a teoria é até muito boa, até pode ajudar muito, mas os psicólogos modernos acabam meio que tudo que toca, em vez de virar ouro, né? Vira Isso. posta. Mas enfim. E eu digo a mesma coisa. Eu digo a mesma coisa. Eu também, quando encontrei vocês, Thiago, Rodrigo, Jota, eu também falei, caramba, olha só, eu tenho pessoas para poder compartilhar também, não me sinto sozinho. Então é uma alegria para mim, porque o Rodrigo é novo aqui, né, no Instagram, nessa vida aí de Ah, claro. Instagram. Eu fico muito feliz de poder, o pessoal poder conhecer também você, o seu trabalho, que, enfim, aqui na internet, pelo menos, tá, aqui no Instagram, né?
tá É, colaborando, enfim. Então, estamos juntos aí nesse caminho. exato, exato, Rafael. Eu estou começando a utilizar essa ferramenta agora, principalmente encorajado e vendo o- a, como o trabalho de vocês tem se desenvolvido e prosperado. E outra coisa, trata-se também de um campo de experiência e onde também os frontes os principais sofrimentos psicológicos estão acontecendo, inclusive aqui na rede. Uhum, Eu acho interessante histórias do tipo, interessante sim, no sentido de saltar aos olhos e nos chamar a atenção. uhum, Pessoas que têm uma vida nas redes sociais de uma forma e na sua vida comum é outra completamente diferente. São várias e várias histórias, por exemplo, que a gente é, que toma conhecimento de pessoas que no Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra rede social está compartilhando fotos sorrindo e em festas, etc. No outro dia amanhece morto, vitimado por um suicídio, etc. Então, o que é que está acontecendo com essas pessoas, né? uhum, Sem contar no número de adolescentes e jovens, até crianças, quase até crianças, uhum. que acabam entrando em jogos mortais aí, inclusive em função de conteúdo de redes sociais. Então, é um campo, é um espaço onde a gente precisa estar atuando e oferecendo espaços para que pessoas possam se organizar psicologicamente e possa ter espaço também de fala, de diálogo. E vem até vem até essa questão também, Rodrigo, da psicologia, dos psicólogos estarem aqui no Instagram, enfim, Facebook, essas coisas, até para que as pessoas tenham acesso, não a um trabalho assim ruim, não é esse o ponto, né, de baratear o serviço, né, de sucatear a Isso. psicologia. Não, é justamente para que as pessoas possam ter acesso de uma maneira mais fácil ao que realmente faz um psicólogo, entende? Do que realmente um psicólogo pode ajudar, né? Eu acho que é quase um processo de quebra assim, de preconceitos mesmo em relação a psicólogos e psicologia, né? Podemos dizer assim, né? Então, eu acho que o fruto é muito bom, obviamente, que, claro, pode ter deslizes lá, enfim, ok. Nós não estamos no paraíso, nós estamos aqui no Instagram, Claro. tá? E Né? outra coisa, não estamos também no mundo perfeito, né? Também. No mundo real, né? O Rafael, mas indo à proposta que nós Isso, deixa eu só botar pensamos, aqui. Você consegue certo? fixar o comentário? Ó, eu acabei de botar um Eita, comentário ali, que é o tema de. não, eu não consigo. Isso, peraí. Como é que faz para fixar Então, o aperta comentário? em cima do meu texto ali. Aperta uma vez, vê se vai ter Certo. uma opção fixar. Ai, ai. Eu não sei se é para apertar. Ah, fixou. Achou? Aí, Consegui. agora vai, tá vendo? Consegui. Tá fixado. Mais uma ferramenta. Isso. Agora sim, perfeito. Tá aí, ó. Isso. Pode. Como o espírito de sacrifício pode proporcionar o crescimento humano? Pode voltar a falar, por favor, que você ia comentar. Rafael, sempre quando eu vou discutir qualquer que seja o assunto, qualquer que seja o ponto que a gente tem que refletir, que a gente tem que pensar, Hum, eu costumo sempre ir para a etimologia das palavras, certo. né? Para a gente não ficar solto e meio que perdido também em cima de significados inúmeros e até alguns desconexos da própria palavra, como a gente é muito comum, principalmente nessa guerra de linguagem, nessa guerra de narrativa. Uhum, Eu acho que é fundamental para a gente começar a tratar a respeito da questão do espírito de sacrifício uhum, como um elemento, uma ferramenta de amadurecimento e de crescimento humano, pensar que é o sacrifício. Né? O, a palavra sacrifício, que vem do latim sacratus, tem a origem, né, o radical sagrado, sacrado, sacrifício como aquilo que vem do sagrado, aquilo que leva ao sagrado, como sacrificar, tornar algo sagrado. uhum. Geralmente, e é claro, obviamente, nós encaminhamos esse significado ao transcendente e ao divino. Né? Uhum. Da mesma forma que a gente pode estar levando em consideração que o sagrado é aquilo que não pode ser
violentado, que não pode ser maculado, que não pode ser destruído. Deve ser mais do que respeitado, mas até mesmo venerado, né? Então, uma vida de sacrifício é uma vida onde, antes de tudo, você reconhece a necessidade de estabelecer um respeito e uma devoção e um encaminhamento de suas práticas e da sua existência àquilo que transcende a você mesmo, a sua própria individualidade, a sua própria condição egóica, e isso transcende, alcançando, inclusive, aquilo que está para além de você, como origem de tudo, como criador de tudo, como é o fundamento, inclusive, da nossa condição de saúde psíquica, que é a condição profunda de natureza e de harmonia com a criação e o Criador. Então, uma vida baseada no espírito de sacrifício é um espírito que sempre tende ao reconhecimento que há algo além dele, muito além dele, e esse algo além dele, que vem absolutamente de um bem maior, do bem supremo, do sono bom, que é Deus, e o organizador da própria condição psicológica da saúde psíquica, e que conduz o sujeito ao amadurecimento, que é, mais que tudo, uma espécie de harmonização do eu com o outro, e se a gente utilizar, inclusive, uma perspectiva teórica de Viktor Frankl, do eu, do tu e do tu eterno, que é essa dimensão divina, aquilo que ele dizia com muita propriedade, que é talvez a única ou a principal fonte de saúde psíquica que nunca será destruída e nunca será aniquilada, que é essa dimensão noética do ser. Certo. Então, eu queria começar essa live fazendo essas observações, porque aí a gente já sabe de onde a gente está partindo, né? E qual o sentido que nós queremos chegar, que é exatamente lançar o ser humano e fazer com que as pessoas venham a entender que a psique humana é uma dimensão que transcende e que tem um destino, que tem uma finalidade. E essa finalidade é o sagrado, é o inviolável, é o venerado, é o absoluto, e é aquilo que nos é próprio da nossa condição de saúde, nesse caso especial da saúde psíquica, e que nos constitui seres humanos maduros e em desenvolvimento e em crescente, né? Sim. E quando você foi falando, vem logo na cabeça a ideia do fim último, né? Para Santo Tomás, né? A felicidade, né? Essa felicidade que é onde nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando para essa felicidade porque, como diz o professor Etchevaria, a gente não consegue não querer a felicidade. Então, por mais que um homem escolha de maneira absolutamente equivocada, é porque aí ele sai de uma reta ordem. Mas digamos que aquele desejo de felicidade ainda permanece nele. Só que por ele estar escolhendo as coisas de uma forma desordenada, ele acaba não desaguando onde tem que desaguar, né? É igual, por exemplo, se a gente pega essa perspectiva do espírito de sacrifício, que, como você falou ali, é um sair da minha imperfeição, entendendo que eu sou imperfeito, mas eu saio de mim para ir sempre nessa direção do perfeito, que não sou eu, né? Então eu vou naquela direção, onde eu vou conseguir essa plenitude, onde eu vou conseguir, de uma certa forma, essa espécie de descanso, né? Vamos dizer assim, né? Então, se a gente está fora da reta ordem, por mais que o desejo interno queira, né, seja aí essa felicidade, fora da reta ordem, eu nunca vou conseguir encarar o sacrifício como algo que vai me proporcionar o crescimento humano. Porque eu tenho uma coisa que me move a felicidade, mas eu tenho guias, vamos dizer assim, meios ruins, né, que não me ajudam a alcançar isso que tanto eu quero. Por isso que muitas das vezes, usando aqui trazendo para um português bem claro, a gente, às vezes, para quem é psicólogo, tem paciente que traz isso, para quem não precisa nem ser psicólogo, né, às vezes amigos, irmãos, familiares, enfim, chegam pra gente e eles fizeram uma cagada muito grande, sabe? Eles fizeram uma escolha horrível. E aí a pessoa fala assim, mas eu só queria ser feliz.
pessoal queria a paz. Esse querer não é falso. De fato, ele queria. Mas como ele mata essa reta ordem, e aí vale lembrar um princípio aqui fundamental quando a gente está falando de uma psicologia, digamos assim, ordenada, né? É que eu sempre falo para os pacientes, um bem fora da reta ordem, vetor de desordem. Então, muitas das vezes, essa pessoa com essa intenção tão boa, ela acaba sempre caindo dessa forma equivocada, justamente porque esse bem que ela tanto deseja, e que é um bem, ela está escolhendo sempre da maneira errada. Ela está escolhendo sempre de uma forma equivocada. Então, por exemplo, estamos hoje numa época que essa definição que você acabou de dar, que ela está ali completa, ela tem um início, meio e um fim, que eu acho que todo mundo aqui entendeu, mas que a gente tem certeza que muita gente vai olhar e vai falar assim, besteira, para que sacrificar? Muita gente vai entrar nessa perspectiva, né? Ele vai cair nesse ponto de não acho necessário o sacrifício. Né? Uma vez falaram para mim assim, eu não lembro a postagem que... eu fiz uma postagem que falava assim, né? Crie o hábito de fazer algo que seja desagradável a você. Né? Sensivelmente, às vezes eu vou ficar um pouco mais em pé, às vezes eu vou ficar sem reclamar um pouco mais tempo. Enfim, coisa que a gente tem a oportunidade de fazer todo dia. Aí uma pessoa comentou assim, mas você não acha que a vida já não é dura demais para a gente fazer mais coisa voluntariamente? Né? Então, tipo, a pessoa olha e fala assim, não, a vida já está dura demais. Então eu mereço todos os prazeres do mundo porque a vida já é difícil demais. Entende? Só que se todo mundo levar isso a sério, de uma certa forma, eu acho que culturalmente as pessoas levam um pouco essa frase a sério, entende? A vida já é muito dura, então eu tenho que ter uma vida de prazeres e tal, tal, tal. Ninguém se relaciona com ninguém mais. Por isso que hoje, quando a gente fala de relação objetal, né, transformar o outro em objeto, é uma coisa comum. É uma coisa comum tanto para aquele que transforma o outro em objeto, tanto para aquele que se faz de objeto. Sim. Fica uma coisa Exatamente. absolutamente desordenada. Né? Por isso que aí não é de se estranhar quando a gente pega uma geração mega ansiosa, mega depressiva, né? E com emoções equivocadas, né? Como é o suicídio, né? Como são soluções ali, claro que está resumindo aqui, né? São situações de fato mais densas, pesadas, que, enfim, a gente não vai aprofundar, mas você vê que soluções, por exemplo, jovem, lembrando na minha época, eu não sou, vou fazer 30 anos, sou velho, tipo, era muito difícil achar alguém, entende? Era muito difícil achar alguém que tivesse, que fosse tão claro, até esse assunto era um assunto meio, né, meio tabu, ou ninguém falava. E isso passa a ser um diálogo normal. E esse é um ponto importante. Estamos numa geração, num mundo, num momento que as pessoas falam muito de diálogo, né? Só que tem que lembrar uma coisa, né? Dialogar para dialogar não serve nada, né? Ele tem que chegar em algum lugar, né? Você está dialogando para quê? Entende? Tem que ter uma finalidade. Exatamente. Porque se eu for falar sobre suicídio sem chegar numa finalidade que é a prevenção, por exemplo, estimulando indiretamente ou até diretamente as pessoas a pensarem nisso. As pessoas não têm uma curiosidade no que é esse tipo de coisa. Né? Então vai gerando essa dificuldade. Então, assim, eu estou querendo entrar nesse sentido que estamos inseridos numa cultura patológica que ela foge, como o rato foge do gato, da perspectiva do sacrifício. Né? Ela vai... Pode falar. Então, por favor, pode concluir. Não, Pode falar. o que eu ia falar é que essa sociedade patológica meio que cria essas pessoas meio que eu não suporto nenhum tipo de desprazer. E olha que ponto, eu estou falando de um desprazer mínimo, eu não estou nem entrando aqui, porque quando a gente fala espírito de sacrifício, eu acho que dá a entender uma coisa assim, muitas das vezes heróica aqui, certo? Mas a cultura patológica, ela vai meio que num caminho, tipo, absolutamente de que nada que venha me incomodar eu posso aceitar. Né? Nada, nada. Então, para aquele que está na religião X, se a religião X pede um pouco mais de um sacrifício, que é natural, de uma certa forma da religião, a pessoa vai falar assim, muito rígidos.
né? Fundamentalistas, né? Vamos usar termos ali na guerra de narrativa, né? Vai vir a narrativa e vai Sim, falar, vocês são exagerados. Vocês são exagerados. Então, assim, a pessoa, no exatamente. final das contas, com essa sociedade patológica, eu acho que eu até comentei numa resposta aqui do Instagram, não só ela está sendo estimulada ao erro, como ela, de uma certa forma, olha que perverso, né? Ela acaba criando um certo desejo pelo erro, porque ela entra no espírito do tempo, né? E fazer Exa- parte acaba sendo muito legal, né? Fazer parte, nossa, tá todo mundo aqui. Quantas vezes, né, a gente via a pessoa assim, eu já vi pessoa falando, não, pô, tô super de boa aqui, indo na minha psicanalista, tô com depressão, falando isso como se fosse a coisa mais legal do mundo, entendeu? Falando isso como se fosse sabe, aqui é o meu relógio aqui, que bacana. Então, perdeu-se, de uma certa forma, um olhar ordenado para essa questão do sacrifício, e a narrativa tenta amassar nas pessoas que têm um pouco de dúvida a ideia de que o sacrifício é algo fundamental, né? É algo fundamental, algo que não, é simples, não existe crescimento humano sem sacrifício. É sacrifício. E tem uma coisa muito interessante que no primeiro momento a gente vai associar, Uhum, que é a ideia de sacrifício a sofrimento, né? E você estava falando de uma espécie de uma patologização uhum, da sociedade. E eu estava comentando com o Tiago na semana passada acerca de como essa sociedade atual ela rejeita o sofrimento, né? Ela não aceita o sofrimento, ela rejeita o sofrimento, colocando o sofrimento como sendo algo ruim, algo mal, uhum, sendo que o sofrimento é fundamental para o amadurecimento psíquico, uma vez que vai nos ajudar a lidar com frustrações, né? E o sofrimento faz com que nós frustremos, na maioria esmagadora das vezes, o nosso egocentrismo, o uhum. nosso narcisismo, a nossa vaidade, etc. Então, essa questão relacionada ao sofrimento, que a gente faz uma ligação direta com o sacrifício, tornar algo sagrado, Uhum. é algo que para esse tempo também é de alguma forma desprezado, que as pessoas não querem sofrer, não querem sentir como o sofrimento, não querem sentir o sofrimento e não querem saber como esse sofrimento pode ajudar aquela pessoa a se erguer e tal. Eu achei muito interessante, você estava em uma live ontem com, esqueci, Foi com a Veridiana. com Veridiana, exatamente, que você em algum momento falou sobre a questão do fundo do poço, né? De que a pessoa quando chega no fundo do poço aliás, desculpa, fundo do poço, é o recomeço, o Uhum, recomeçar. E que o recomeçar é a prova de que você está vivo. E o recomeçar é muito sofrido, porque você vai sofrer todas as tudo aquilo que veio acontecendo e que culminou, por exemplo, numa frustração, numa tentativa frustrada, num projeto que não deu certo, numa intenção que não foi concluída, tal. E rever todo esse processo é sofrido, uhum, provoca inclusive dor. Entretanto, entretanto, esse sofrimento que vai ser oriundo desse recomeço e da análise de todo esse processo é fantástico porque você parte do princípio, peraí, se eu estou fazendo isso, se eu estou recomeçando, se eu estou fazendo toda essa análise, tudo que aconteceu até agora, porque eu estou vivo. uhum. Né? E estar vivo para recomeçar já é tudo, porque você daí tem todas as condições de possibilidade para, Sim. inclusive, poder recomeçar tantas vezes quanto for necessário. Então, Uhum, isso exige o quê? A capacidade de sofrer, de suportar esse sofrimento e de sobreviver a ele. uhum, Então, isso, inclusive, envolve uma questão importante relacionada ao tema que nós estamos discutindo, que é o sacrifício, porque essa capacidade o tempo todo de estar criando e recriando a vida, de refazer nossos passos, de refazer essa capacidade de ir e vir, né?
quer algo da própria condição de saúde psicológica, é o Uhum. que sabe ir, que sabe voltar, isso era muito colocado por Winnie. É a prova de que você está saudável e que você está conseguindo fazer um processo de sacrifício, né? Tornando sagrada a sua vida no sentido de tornar algo transcendente e algo que lhe capacite, que faça entender que você está muito além das dificuldades e sofrimentos que você está passando. Uhum. Por isso que eu até complemento essa ideia do recomeço, que no final das contas, o recomeço ele tem que ser um princípio de alegria. Porque é exatamente essa, eu parto do ponto que eu posso recomeçar por estar vivo. Então, se apesar da frustração que aconteceu, do desastre que aconteceu, porque recomeçar pode ter acontecido uma quedinha desse tamanho, como pode ter ocorrido uma coisa terrível, né? Mas o fato de eu poder recomeçar, isso é um motivo de alegria. E falo que quando as pessoas são ingratas ao recomeço, são problemas. Porque quando elas são ingratas ao recomeço, o que elas entram? Eu não mereço, não é justo. E aí a pergunta que eu faço para cada um de nós é o seguinte: quem pode bater no peito e assumir assim, não é justo que eu sofra nessa vida? Ninguém pode bater no peito e falar isso. E sem Entende? contar que Todo sofrer é um mundo vai privilégio, passar, né? já que vai trazer esse crescimento humano, sofrer. É claro que a gente fala do sofrer aqui, É a um gente está falando privilégio. desse sofrer, ele é ordenado, obviamente, né? Mas assim, Isso, porque ele vai isso, desaguar na finalidade. Ele vai sempre desaguar na finalidade. isso, Porque senão eu exatamente. começo a me irritar e vou achar que isso é ordenado, né? Não, não é esse o ponto, né? Mas é justamente que esse sofrimento ele me leva, né? Ele me leva à direção correta. Se eu tenho que crescer, como eu falei ontem, por exemplo, da ideia das virtudes. Né? Essa virtude de disposição interna de querer ser bom. Então, se eu tenho essa disposição interna, então eu vou sofrer o que for preciso para querer ser bom. Porque o que está em jogo não é o sofrimento, é o ganho, pô. O Isso, que está em jogo não é o exato, meio, é a finalidade. Entende? exatamente, E aí eu tenho que exatamente. suportar esse meio, né? Hum, E sacrificar, e ser capaz de sacrificar aquilo que você necessita sacrificar, tornar sagrado, que é exatamente aquele caminho, aquele meio, aquele recurso que vai fazer você ter um ganho, uhum, e esse ganho é o seu crescimento humano, é o seu amadurecimento. sim. Então, Por isso que na clínica é tão importante você sim. fazer com que o seu paciente seja capaz de, primeiro, estar disposto a compreender que há um sofrimento, primeiro. Uhum, Segundo, que essa disposição possa ser trabalhada a ponto de encorajá-lo a encarar esse sofrimento e, em ficando frente a frente com ele, ter a força e a disposição de elaborá-lo. uhum, Consequentemente, em elaborando, né, sim. transcendendo a dor. E o que é interessante aí é que em nenhum momento a gente está falando de uma certa garantia, no sentido assim, ah, se eu sofrer isso aqui, eu vou conquistar isso aqui exatamente agora, depois. Não, né? E nem numa tentativa de controle absoluto das coisas. Porque se é natural para o crescimento humano, para uma personalidade madura, para uma pessoa madura, o sofrimento, de novo, o tempo também não é importante, desde que ele esteja no caminho. Porque se a gente parar para pensar, né, todo mundo coloca defeitos, problemas em coisas que, se a gente ordenar, não são um problema. Tempo, se ordenar. Não... Se a gente... O tempo só é um problema quando perde ele com coisas absolutamente inúteis, que nos afastam desse processo da reta ordem. Né? Outro erro que as pessoas podem fazer é essa ideia de controle. Né? Quando eu começo a compreender que eu não tenho controle das coisas, eu não sei quando necessariamente aquilo que eu quero, aquilo que eu estou lutando vai vir, se é imediatamente, ou se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, não sei. Mas se eu não tenho mais essa preocupação, o controle que as pessoas usam como uma desculpa, eu quero ter o controle, não consigo, fico mal. Isso já passa também a não ser um problema.
né? E quando eu entro na minha vida e falo assim, mas isso é desagradável, e deixo de fazer algo porque é meio azedo, então quando eu também não percebo que o sofrimento ele é meio, então faz parte eu passar pelos sofrimentos para justamente, né, dar valor àquilo. Se a gente pensar na virtude da fortaleza, né, que alcancei difícil de se alcançar, não existe bem Isso, difícil de se alcançar sem sacrifício, né? Sem alguma exato. dor no caminho. Então, muito das barreiras que as pessoas colocam hoje, e eu acho que a função do psicólogo, a gente fala, não só na clínica, tá? Mas pensando aqui numa perspectiva clínica, é muitas das vezes tirar essas barreiras para que esse paciente, no caso auxiliado pelo psicólogo de alguma maneira, possa encarar esse sofrimento. Por quê? Se ele começa a encarar esse sofrimento, ele vai abrir uma coisa que eu acho fundamental, que eu acho uma das coisas mais bonitas que acontecem dentro do consultório, que é quando o paciente ele está feliz, verdadeiramente feliz, justamente porque ele soube sofrer o que deveria sofrer. E agora, depois quando ele passa desse sofrimento, né, ele começa a achar a beleza dos detalhes. Porque antes é sempre uma coisa do próprio umbigo, né? Já que as coisas ficam ali orbitando em volta de mim, eu acho que eu sou o centro de tudo, então não me interessam as coisas pequenas, os detalhes, eu quero sempre a grandeza. Grandeza que no final das contas é uma das coisas baixas, no sentido porque são coisas é, 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 ridículas, medíocres que eu faço de grandes coisas, né? Então quando eu consigo avançar, passar pelo sofrimento, é como se eu também pudesse ter uma capacidade de enxergar os detalhes e aqueles detalhes da vida possam me alegrar. Então vai ter uma alegria muito mais verdadeira, porém das coisas mais simples. Então é como se fosse assim, uma mãe vai ter uma profunda alegria de educar o filho dela. Mas ninguém falou que educar um filho é uma das tarefas mais fáceis do mundo. Mas como ela começou a se vencer em certo aspecto e percebeu que ela estava avançando, a oportunidade de educar um filho, no caso, vira uma. Olha a palavra, né? Oportunidade. Né? Vira uma alegria. Ela tem uma oportunidade de fazer algo bom aqui. Então ela abraça aquilo. Abraça aquilo quando ela começa a entrar nesse espírito de sacrifício. Porque ela vai entender que ela vai ter que passar de alguma forma por esse sofrimento. Para que aí sim eu possa encarar aquilo que vem até mim, que é do meu contexto, da minha circunstância, da melhor maneira possível. E tudo isso está intimamente ligado com essa ideia do sacrifício e com essa ideia do recomeço. Né? Essa Sim. perspectiva do sacrifício passa por esse caminho do recomeçar. Né? Que às vezes vai ser, inclusive, um sacrifício recomeçar. Né? É. O interessante é que nesse momento, como você colocou, em que o sujeito passa a identificar os detalhes e Opa, identificar travou? todos os Voltou. conteúdos do processo e crescer com esse conteúdo, com esse processo. Rafael? Tá ouvindo, Rafael? Eu acho que travou. Oi. Rafael, voltou? Conseguiu? Voltou? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Rafael. Acho que eu vou encerrar essa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu acho que Rafael não está. Mas vocês estão me ouvindo bem, não é? E quando o Rafael voltar, e a gente tem um feedback. Se vocês estão conseguindo me ouvir e me ouvir bem. Ótimo, ótimo, Débora. Obrigado. Valeu, Larissa. Ótimo, ótimo. Obrigado, Valéria. A Alita também. Pronto.
Fernando Rafael. Pronto? Voltou. Pronto, pronto, Rafael. Voltou. Você estava na live de ontem, isso aconteceu algumas vezes, inclusive, tá? Foi, eu vi sim. Pois é. Você inclusive, teve É. que entrar e sair. Agora, tem que retomar a ideia aqui, que eu Sim. acabei em É, que teco não, sim, não deu para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. sim, sim, sim. Então, enquanto isso, qualquer coisa, se voltar, você me interrompa, Certo. tá? Então, o que eu estava falando no final, antes de passar a bola para você, foi justamente dessa ideia entre o espírito de sacrifício e o recomeço, quando eu trago ali a ideia de que ao passar, né, por um sofrimento e tudo mais, o meu olhar muda diante das coisas, achando até, encontrando a beleza nas coisas simples ali do dia a dia, né? Isso, exatamente. E é nesse momento em que o sofrimento, né, ele se transforma em prazer, né? Uhum. Então, mas não aquele o prazer efêmero ou o prazer Não. físico, material, mas o prazer intelectual, que é de fato o prazer que leva à felicidade, que Aristóteles tanto colocava e também São Tomás de Aquino falava muito acerca desse prazer, que é o prazer intelectual, o prazer transcendente. É quando você consegue agora contemplar tudo o que você passou e conseguir, através dessa contemplação, adquirir, conquistar ganhos no seu crescimento e no seu amadurecimento psíquico. Tem uma coisa muito interessante também que eu me lembrei agora, Rafael, que o Winnicott ele dizia que um dos primeiros sinais de recuperação da saúde psíquica do sujeito é quando ele é capaz de brincar com a própria dor, com o próprio sofrimento. Uhum. Né? Brincar não no sentido apenas da piada, da chacota e tal, mas o brincar enquanto uma experiência de elaboração minuciosa, de criação e recriação das coisas. Uhum. É que isso somente pode ser feito quando você domina a, a, as ferramentas e os conteúdos daquilo que você está fazendo, daquilo que você está brincando e realizando o novo, realizando aquilo que você está criando. E eu vi agora um comentário rapidamente de Valéria, quando falou a respeito do belo. Uhum. Né? O belo que está diretamente relacionado ao bem, se a gente fizer uma relação direta entre ética e estética, de Uhum. fato você começa a ver beleza e começa a ver bem bem naquela dor, naquele sofrimento que você passou. Né? E traz E essa isso leveza, é o né? sacrifício. Dessa, quando você fala dessa elaboração, né? No sentido de você brincar com o seu próprio sofrimento, é justamente quando você percebe que você é mais do que aquele sofrimento, mas que ao mesmo tempo você precisa daquele sofrimento para você ser mais do que ele, né? E na medida que você entende que você é mais do que ele, mas que você precisa dele, porque precisar do sofrimento, se a gente parar para pensar, entra numa perspectiva até humilde, né? Porque eu não, como eu falei, Sim, ninguém bate sim. no peito e fala assim, não é justo que eu sofra durante a vida. Então, na medida que vem essa elaboração, vem essa relação mais saudável, me vem também essa leveza, né? Aquela dor que em algum momento eu me relacionava mal e era um peso enorme, em algum outro momento, já a partir desse movimento mais ordenado, ela passa a ser de leveza. Até mesmo da gente poder, de fato, rir ali, né? Porque além, é como se a gente usasse tudo. Sabe quando você vai fazer uma vitamina e você usa tudo, até a casca da fruta tá lá? É como se o sofrimento todo ele servisse. Quando você passa por ele, consegue passar bem por ele, ele serve para tudo. Porque ele vai Processado, né? né? Ele vai servir para um aprendizado para o futuro, né? Porque os sofrimentos vão acontecer, então eu vou adquirir uma certa experiência, né? Ao mesmo tempo, eu não vou me tornar um cara frio e rígido, sabe? Que sabe quando tem um sofrimento e ele meio que trava ali, como se ele não aceitasse o fato de ter um sofrimento. Então, eu me torno leve nas relações, né? Porque isso vale lembrar também, eu posso ter sofrido alguma coisa aqui na minha vida, mas eu despejar em você não faz nenhum sentido. Despejar que me vende o pão na padaria não faz nenhum sentido. Então, traz essa leveza também para que eu saiba administrar, né?
esse sofrimento e a situação. Então, você falou uma coisa importante dessa perspectiva do sacrifício, bem lá no início, quando você fala da relação do eu, né, com o outro e se for com outras palavras aqui, né? Uma coisa que eu sempre trago para os pacientes, Rodrigo, sempre pergunto para eles escreverem textos sobre isso para mim. Eu quero que eles façam textos para mim, da relação deles com eles, com o mundo e com as outras pessoas e com Deus. Mesmo se esse cara for completamente ateu. Eu vou querer que ele fale de Deus. Porque ele pode odiar. Então, ok, escreva sobre ódio sobre Deus. Ok, tá tudo certo. Né? Então, assim, são dinâmicas ali que a gente está aqui para saber se relacionar bem com exatamente essas esferas. Porque eu tenho que me relacionar comigo, eu tenho que saber me relacionar com o mundo. Quando eu falo mundo, eu costumo falar que o mundo são pessoas ali que eu não conheço, ok? Não são ali parentes, amigos próximos. Com o mundo e com as outras pessoas, aí sim vem essas pessoas mais próximas. E também com essa dimensão da perfeição aqui, com Deus. Então, se eu não consigo me Exato. relacionar bem com nenhuma, ou se eu não consigo me relacionar bem com uma dessas esferas, de alguma maneira eu vou estar capengando na minha vida. Entende? Por isso que é, é como se fosse assim, vou fazer uma live sobre isso, é um assunto delicado, é, que é quando fala assim do amor próprio, né? E as pessoas encaram o amor Uhum. próprio, obviamente, de uma maneira muito equivocada, e óbvio, por isso que eu acho que as pessoas têm que bater, porque as pessoas falam do amor próprio nesse sentido de que sacrifício, não, eu tenho amor próprio. Como é que eu vou fazer um sacrifício? Né? Só que o Echevarria, ele fala sobre o amor próprio como um fato positivo. Existe um tom positivo no amor próprio. Só que não tem nenhuma dimensão dessa que é conhecida culturalmente, que é uma falsa preservação de si. Esse é um ponto muito importante. Falsa preservação de si como se nós fôssemos um objeto, que é só deixar parado no canto, que vai dar tudo certo, que a gente não vai envelhecer, que a gente vai permanecer o mesmo. Não. Então esse amor próprio passa justamente por eu saber que minha vida é feita, né? Eu até usei a analogia que nós somos uma vela, né? E a vela é feita para queimar, né? Então, isso seria uma forma de se amar. Porque se eu estou fazendo o que tem que ser feito, e se isso me desgasta, ok. Entende? Se o sacrifício me proporciona crescimento humano e eu quero crescer, então eu tenho um amor próprio Sacrifício. que direciona para isso. Entende? Então, existe um ponto aí saudável do amor próprio. Não como é compreendido hoje, mas que existe esse ponto. Então, quando as pessoas falam assim, mas como assim? Você não se ama? Justamente por me amar que eu me ofereço. Entende? Justamente por me amar que eu não rejeito o sacrifício. Justamente por me amar que eu vou ali vencendo, enfrentando, recomeçando quantas vezes for necessário recomeçar. Então, esse é um ponto assim muito importante da gente entender, porque as pessoas acham que, mas quer dizer que você não gosta de você, mas é justamente porque para eu gostar de mim, eu desejo o melhor. Se eu desejo o melhor para mim, eu desejo algo que transcende, porque não sou eu que crio as coisas, não fui eu que criei a É. roda, né? Então, esse é um ponto importante da gente guiar aí quando a gente entra nessa ideia do sacrifício, né? O Rafael, e nesse contexto, acaba sendo também fundamental refletir acerca da própria vocação, né? Sim. Porque quando o sujeito ele compreende e ele está dentro daquilo que lhe direciona a vocação, ele faz todo e qualquer sacrifício para a realização daquilo que ele tem a realizar. Porque ele sabe que a realização daquilo que ele tem a realizar, que é a vocação dele, é a finalidade última da sua Uhum. vida, né? Então, ele se sacrifica. Né? Sim. Por exemplo, quantas pessoas que, em reconhecendo a sua vocação fundamental, ele se lança a realizar por cima, como a gente diz assim no popular, né? Por cima de pau e pedra, ele vai lá e executa aquilo que ele tem que executar, porque é a vocação dele, é a disposição dele, é a finalidade última, então ele se sacrifica, ele torna sagrada aquela sua ação. Sim. A vocação é algo que também, e obviamente é um ponto crucial no amadurecimento humano, o reconhecimento da vocação, também está Uhum. diretamente associado a essa capacidade de suportar e experimentar sacrifício. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é quase como você tem que
para entrar nesse espírito de sacrifício, né, processo de crescimento, você tem que cada vez mais em algo que vai além. Você sabe quando que eu lembro, agora posso estar errado, mas que eu lembro é São Paulo que fala, não sou eu mais que vive em mim, sim, Cristo, certo? Então, assim, ele sai dele, sai assim, ele não é ausente dele na palavra, no pior sentido dessa palavra, ele não está ausente dele. Ele tem uma presença nele, justamente para reconhecer que se ele não tiver algo além dele, ele enfia a cabeça, sabe o avestruz no desenho, né? Ele vai enfiar a cabeça no buraco e vai ficar ali. Porque vai chegar uma hora que nada vai fazer sentido. Quando você começou falando aqui, até antes de eu entrar na live, dessa ideia dessa perspectiva materialista, é isso. Eu vou acumulando, 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 até uma hora que eu vou ter que enfiar minha cabeça num buraco. Porque eu vou enlouquecer. Exato. Né? Justamente porque essa perspectiva materialista não me traz nada de crescimento. Ah, Rafael, E mas... não traz nenhuma possibilidade de pensar o transcendente, daquilo que está além, né? Daquilo que é posterior, que é anterior e que é posterior, quer dizer, se circunscreve, por isso a diferença da perspectiva imanente e da perspectiva transcendente. É o alfa e o ômega, né? Então, a gente tá aqui, né? Está bem aqui e a gente precisa do princípio e a gente precisa do fim, que é justamente a gente Exato. consegue orientar a vida. Não é à toa que quando alguém ouve, cara, não precisa nem ser psicólogo, quando alguém ouve a frase assim, tem um psicólogo que estuda a questão do sentido da vida. Todas as pessoas, de uma certa forma, se identificam com isso. Porque de alguma forma aquilo ali toca nela, com o sentido da vida. Isso aqui é um negócio sério. Né? E a pessoa pode. Por isso que o próprio livro do Franco, né, Psicólogo no Campo de Concentração, uma galera que não tem nada a ver com a psicologia lê o livro, né? Sim. Que é justamente ali uma pessoa, né, que experimentou aí toda essa movimentação. Então, assim, todo esse caminho, Rodrigo, que a gente precisa fazer, é claro que a gente tem erro do passado, que a gente, quando pensa, pode gerar sem vergonha, uma tristeza, enfim. Mas se a vida é dinâmica, e se nós somos dinâmicos, né? O professor Sidney, ele fala, né, até hoje, que a alma é o dinamismo vital do homem. Então, isso quer dizer que a gente está sempre em movimento e o que está ali nos animando é justamente essa alma. Então, nós temos que preservar essa movimentação. Então, toda vez que eu esbarro em algum acontecimento do passado e isso me paralisa, seria como se eu impedisse esse dinamismo, entende? Eu tentasse travar esse dinamismo, como se tivesse uma engrenagem que está rodando e eu começasse a enfiar lá uns ferros para tentar quebrar essa engrenagem. Então não é à toa que muitas pessoas Isso. ficam muito presas lá. Então eu volto para frente. Inclusive isso faz parte do próprio espírito de sacrifício, meu amigo. Saia desse passado. Saia, vá para onde você tem que ir. Entende? Ah, mas como é que vai ser? Mas minha mãe isso, meu pai isso. Cara, como eu falei, né? Uma mãe ruim ou um pai ruim, a torcida do Flamengo tem isso, né? Entende? Não é uma exclusividade. E a Não pessoa. é exclusividade. É igual eu coloquei num texto meu, eu não lembro qual foi, né? Eu sei que. Eu acho que foi um texto de hoje, inclusive, não lembro. Que eu falei assim, né? É claro que nós temos uma individualidade, né? Uma questão única de cada um de nós sermos únicos. Mas nós temos que assumir o nosso nada, né? Porque senão a gente acha que a gente é tão único que a gente começa a querer, opa, cadê minha coroa? Já que eu sou o único, eu errei. E fica todo. Exato. E cai naquilo que você acabou de falar. Então eu não mereço sofrer, eu não mereço que aconteça nenhum revés na minha vida, porque eu sou o máximo. Né? Exatamente. Não é à toa que tem uma Eu frase de. reconheço que Tem duas Terezas que são impressionantes. Inclusive, esse nome é um nome, né, bem forte, né? Teresa d'Ávila, Santa Teresinha. Santa Teresa fala que é justo que o que muito vale, muito custe. Certo? Então a gente entra perfeitamente que a gente está indo em direção em algo que muito vale. Então, meus amigos, se vocês querem conquistar algo que muito vale, prepara. Prepara porque vai custar. Ponto. é. Começa bem. Começa bem. E Santa Teresinha ela falava que ela fala, não lembro exatamente como ela escreve, mas ela fala no seguinte sentido, né? Que ela já sofreu como se ela já sofresse muito sem sentido, justamente porque não entendia os prazeres do sofrer. Eu Então, sofri.
A partir do momento que ela entendeu o prazer que envolvia esse sofrer, e o prazer que envolvia esse sofrer, gente, de novo, não é esse prazer, como eu falei, masoquista, não tem nada a ver com isso, mas simplesmente que ela colocou esse sofrimento justamente como um processo que vai me levar até uma direção, que vai me levar E tem um até... sentido, né? Tem um sentido. Então, quando ela E tem um percebeu sentido. isso, e aí alguém pode falar assim, não, mas Santa Teresinha é realmente uma mulher muito experiente. É, morreu com 24 anos, né? Tipo, a gente com 24 anos, eu acho que está caminhando, entende? Então, não é uma questão de uma pessoa que tinha uma idade avançada, uma baita experiência de vida. Não. É uma pessoa que tinha vontade, entende? Ela tinha vontade de, ao enxergar o bem, enxergar o bom, querer ser uma pessoa boa, né? Desse processo da santificação e tudo mais, ela vai naquela direção. E esse é um ponto importante. É aquela frase assim, custe o que custar, justamente porque eu estou indo para algum lugar que é inegociável, entende? É, As pessoas usam essa é frase verdade. hoje para custe o que custar, ninguém vai tirar esse telefone de mim, entendeu? Aí, tipo, limita isso como se fosse uma coisa absurda e aí pode ocorrer, sei lá, problemas no meio do caminho. Então, lembra que eu falei no início, né? Esse bem fora da reta ordem, vetor de desordem. Todo mundo quer ser Eu feliz. tô dizendo. Ok. Todo mundo quer a paz. Ok, tudo bem, ótimo. Mas fora da reta ordem, o que vai acontecer vai ser caos, né? Vai Ah, ser o problema do sofrimento sem sentido. sem sentido, exatamente. Um sofrimento sem sentido. É por isso que eu sempre costumo dizer o seguinte: na psicoterapia, há dois movimentos importantes. Primeiro, o movimento de reparação, quando o sujeito procura em condição de sofrimento. Então, a necessidade de fazer todo um processo de reparação daquele sofrimento, daquela dor, daquele sujeito que está sofrendo e tal. Porém, tem-se um outro sentido e uma outra fase, que é o processo de preparação. Você Uhum. repara e, a partir da reparação, você prepara. Você está ali no processo de preparação, que é onde você colocou. Quando você começa a perceber o sentido, a Sim, finalidade, o bem do sofrimento, você está se preparando para outras situações presentes e futuras em sua vida. Então, quando você se deparar com determinadas situações que, em um determinado momento, você iria desabar, depois que você fez um processo de preparação, você vai, obviamente, sentir aquele acontecimento, vai mexer com você, mas não vai doer tanto. E vai, ao contrário, vai lhe trazer o sentimento de que, pô, eu estou tendo uma oportunidade, uma outra oportunidade de aprender algo mais e de continuar o meu processo de crescimento humano. Né? Então, o sim. sofrimento, ele traz tanto o E o viés que é da interessante, reparação como da preparação. e o que é interessante, porque eu, exemplos aqui, por exemplo, de uma pessoa, uma Santa Teresinha, por exemplo, e que não quer dizer que ela não sofria, seja de derramar lágrimas, não quer dizer isso. Porque a gente vai sentir o sofrimento justamente porque ele bate na carne, né? Ele bate na carne, ele é sensível, a gente vai sentir esse sofrimento. A gente também não pode cair naquela ilusão de, né? Não, então eu estou me preparando para nunca mais sentir o sofrimento. Não, você vai sentir, entende? Você vai sentir. Só que, como? Aí vem aquela hierarquiazinha que eu costumo sempre falar, né? Como os meus sentidos não podem estar no topo da minha personalidade, porque se ela estiver no topo, é o seguinte, eu estou sentindo um mal-estar aqui sensível, opa, parou, larguei, não quero fazer. Quem dá sentido para nós não é os nossos sentidos, não é não são os meus olhos, não são os meus ouvidos, né? Não é? Então eles não podem estar no topo do sofrimento. Mas quando eu coloco essa minha inteligência, que é a minha potência superior da alma, né? Que me inclina a querer conhecer o bem, a verdade, o belo, a ordem, eu continuo Isso. do sofrimento. Eu continuo sentindo, gente. Não é. A gente não pode entrar na ideia de que se o sofrimento você vai continuar sentindo. A diferença é que, como a minha inteligência está no topo, eu entendo por que esse sofrimento está acontecendo. Eu sei por que Ô, Rafael,
Pode falar. Perdoe me interromper. Faltam 9 segundos para acabar essa live. Opa, então vamos dar mais